Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes de volta ao meu canal. Quem não me conhece, meu nome é Rita. Pois é, eu também não resisti aos apelos do Oppenheimer. E quando eu estava assistindo foi que eu percebi que a gente está em estado de guerra desde o século XV, pelo menos. Na verdade, essa relação estreita entre ciência e guerra existe desde o nascimento do sistema mundo moderno colonial. E o que é esse mundo moderno colonial que eu estou falando aqui? É a manutenção de um mesmo padrão de poder que existiu durante a colonização. Então, apesar de a colonização já ter terminado, o fato é que a estrutura que a suportava continua vigente. E que estrutura é essa? Ou seja, é a vigência da ideia de raça, a vigência da lógica dualista e da razão cientificista e de um padrão de poder que leva os países hegemônicos a lutarem por permanecer nessa posição de poder. E para isso é necessário que haja guerras, que haja a imposição de determinados povos sobre outros, especialmente quando esses povos têm algum interesse material para esses países hegemônicos, riquezas naturais ou possuem uma geografia estratégica em termos econômicos. Por isso, inclusive, que o Eduardo Galeano chegou a declarar no livro dele, Veias Abertas da América Latina, que a nossa riqueza era também a nossa miséria. E ao longo da história dos povos, a inovação tecnológica sempre jogou um papel fundamental na ascensão e queda dos impérios. Ou seja, quanto mais investimento em tecnologia bélica, quanto mais armas letais, mais poder e mais respeito no cenário mundial. E esse é o pano de fundo da história do filme Oppenheimer. Agora vamos lá na conquista da América para a gente ver como isso tudo começou. Bem, quando você compara o número de europeus que aqui chegaram durante a conquista e o número de indígenas que aqui viviam, a gente percebe que esse grupo europeu era muito pequeno. Mas se assim era, como eles conseguiram conquistar e colonizar a América? Então, muitos estudiosos demonstram que a corrida pelo poder e as consequentes inovações bélicas surgiram especialmente a partir da descoberta da pólvora na China, no século X, e da chegada das armas de fogo ao Ocidente no século XV, durante as grandes navegações. Muitos estudos dizem que a descoberta da América, as grandes navegações, foram um marco no paradigma bélico-militar do Ocidente. Iniciou-se então uma nova forma de fazer guerra, com uma organização militar muito mais especializada e com investimento na fabricação de armas cada vez mais sofisticadas e letais. Então, essas transformações bélicas, ao lado de uma organização política centralizada, foram fundamentais para a conquista da América. As armas de fogo, por exemplo, aumentaram a possibilidade do combate à distância. E o uso do aço também tornou as armas mais resistentes, tanto as de defesa quanto as de ataque. Um outro ponto importante que possibilitou a conquista dos espanhóis e portugueses foi a utilização de animais domesticados como arma de guerra, como foi o caso dos cavalos e dos cães. Inclusive, essa domesticação animal para benefício próprio também demonstra a forma de pensamento do homem europeu, que coloca de um lado o homem como um ser superior e os demais seres como inferiores e, como tais, podem ser explorados e usados ao bel prazer desse homem racional. Uma ideia que faz parte do antropocentrismo e que está lá em Descartes também. E, por outro lado, isso representa uma diferença muito grande em relação ao pensamento indígena, que considera a natureza como sujeito e não como objeto a ser utilizado e explorado. Cortés, por exemplo, em uma de suas cartas, ele agradece a Deus e aos cavalos pela sua vitória. Já Colombo vai falar sobre os cães como arma de guerra, dizendo que eles causam muitos prejuízos aos indígenas, que os machucam bastante, chegando a comparar a presença de um cão com a presença de 10 homens durante uma batalha. Bem, os cães eram utilizados nas
batalhas desde os povos antigos, entre eles gregos e romanos. E em relação aos espanhóis, a conquista de Granada, as guerras contra os mouros, foi uma experiência fundamental que eles trouxeram e replicaram aqui na América. E entre essa experiência estava a utilização de cães. E além de todas essas armas, outra estratégia importante do conquistador foi a guerra biológica, que corresponde atualmente ao projeto Genoma Humano, que foi criado na década de 80 e que deu início à era biotecnológica. O fato é que a guerra biológica, ela é uma guerra muito mais antiga do que a gente imagina. Desde o século XV a.C., já se utilizavam armas de doenças para dizimar as populações, que foi também amplamente usada entre os indígenas e que ainda hoje ela é utilizada. Em relação a isso, existe um depoimento do Davi Copenaua, um xamã Yanomami, que está no livro A Queda do Céu. E eu vou ler rapidamente um trechinho desse livro que retrata essa arma pela doença. No primeiro tempo, os brancos estavam longe de nós. Ainda não tinham trazido o sarampo, a tosse e a malária para a floresta. Nossos ancestrais não adoeciam tanto quanto nós hoje. Gozavam de boa saúde e a maior parte do tempo. E quando morriam, as fumaças de epidemia não sujavam seus fantasmas. Agora, quando alguém morre de doença de branco, até seu espectro é infestado e volta para as costas do céu com febre. A verdade é que os europeus quiseram replicar aqui a Europa. Então trouxeram plantas, trouxeram animais e com isso eles transformaram o ecossistema, criaram um desequilíbrio nesse ecossistema que foi amplamente sentido pelos indígenas. Bem, e outra estratégia de guerra é a guerra psicológica, claro, especialmente através do uso do cavalo, a ponto de os indígenas duvidarem durante algum tempo se o cavalo era mortal ou não. E Cortés, por exemplo, o conquistador do México, ele fomentou essa dúvida a fim de que os indígenas acreditassem que tanto os canhões quanto os cavalos tinham vida própria e que só obedeciam a ele, Cortés, e que ele era o único que poderia conter a sua ira. O fato é que depois da bomba atômica, todos nós, em alguma medida, estamos submetidos a essa guerra psicológica. Afinal, essa guerra, que é total, pode acontecer sempre a qualquer momento. Bem, então a gente pode dizer que desde o nascimento do mundo moderno colonial, com a conquista da América, que a corrida armamentista nunca mais parou. E hoje a razão dessa corrida é que existe uma lógica competitiva que leva os estados hegemônicos a essa corrida armamentista, armando-se permanentemente com tecnologia de ponta, expandindo assim o seu poder, mas declarando que o objetivo dessa corrida é garantir a segurança e a paz das suas populações. O que é, claro, um grande paradoxo. Para garantir a segurança da população, a paz, você investe na guerra. É um paradoxo que, de certa forma, também vai aparecer, no protagonista Oppenheimer, porque num determinado momento ele vai acreditar que a bomba atômica, exatamente por sua letalidade, por seu alcance, vai acabar com todas as guerras. O que foi uma demonstração, no mínimo, de ingenuidade por parte do protagonista, porque, na verdade, quanto maior a letalidade da arma, maior o poder do Estado que a possui, levando então os demais estados hegemônicos a se empenharem na criação de uma arma que seja ainda mais poderosa. E eu, sinceramente, não acredito nessa ingenuidade, tratando-se de um cientista do porte do Oppenheimer, e sabendo que ele trabalhou junto com todo um aparato militar, político, com apoio do Estado. Assim, eu achei muito difícil que ele acreditasse nisso. Não sei o que vocês acharam, comenta aqui embaixo. Vocês acharam verossímil essa ingenuidade toda? Não sei. Pode ser que eu também esteja sendo conspiradora, sei lá. Tanto é assim que o lançamento da bomba atômica por parte dos Estados Unidos nas duas cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki, em 1945, vai rapidamente fomentar uma corrida armamentista de forma especialmente acirrada durante a Guerra Fria. E essa corrida vai passar a ser mantida permanentemente como uma política de Estado. Engraçado que é interessante que o filme aponta essa distância, entre teoria e prática.
Desde o momento em que o Oppenheimer é convidado para participar desse projeto, para coordenar esse projeto, e que ele vai entrar em contato com o coordenador de um laboratório, um dos cientistas que coordena um laboratório, e vai surgir essa sinalização como sendo o laboratório um lugar da prática, né? E o trabalho do Oppenheimer mais ligado à teoria. Inclusive, isso também está presente durante a fase jovem do Oppenheimer, que ele ainda está estudando e ele não se dá bem no laboratório, ele quebra alguma coisa no laboratório. Quer dizer, desde o início existe essa sinalização do filme para a distância entre prática e teoria. E como o Oppenheimer estava muito voltado para a teoria, né, o diretor, né, meio que já foi preparando o público para a chegada desse argumento do Oppenheimer. Tipo, bem, teoricamente não vai existir mais guerra depois da bomba atômica, né? Ninguém vai se atrever a iniciar uma guerra atômica. Só que na prática não é bem assim, né? Legal, aí a gente tem que tirar o chapéu pro diretor, ele preparou bem o público, mas eu continuo achando que o Oppenheimer não podia ser tão ingênuo nesse ponto. De qualquer forma, na minha opinião, um dos aspectos mais interessantes desse filme é o fato de o diretor ter se concentrado nos dilemas éticos do Oppenheimer. E por que eu digo isso? Porque é exatamente aí quando ele desconstrói e ao mesmo tempo demonstra a falácia da lógica dualista. Porque o diretor, ele não vai colocar o protagonista nem no espaço do herói, nem no espaço do vilão. É como a gente comumente vê nos filmes da Marvel, por exemplo, né, com os super-heróis. Você tem o herói que vai salvar o mundo, e para salvar o mundo ele vai matar metade da população, mas tudo bem, ele está salvando o mundo sem questionamentos. E aí não, no filme do Oppenheimer, nesse sentido, ele é mais rico, porque ele é mais complexo. Inclusive, as mulheres, que praticamente não aparecem nesse filme, um dado muito importante que demonstra o patriarcalismo da nossa sociedade, né, da estrutura da nossa sociedade, presente desde a conquista da América também, mas vai ser a mulher dele que vai chamar atenção para esses conflitos internos, porque é claro que o Oppenheimer vai demonstrar culpa, vai se sentir culpado por ter participado do projeto Manhattan. Então o Oppenheimer, ao mesmo tempo que é um grande físico, um grande cientista, um gênio, ele também criou uma arma que pode matar a humanidade inteira. O fato é que o diretor vai dar a esse protagonista, que é um gênio, traços bastante humanos. E traços humanos implica contradições, paradoxos. E ao contrário do que a lógica dualista pede, né, de um lado o mal, do outro o bem, de um lado o certo, o outro o errado, ou isso ou aquilo. Quando se trata de seres humanos, quando se trata da vida, as coisas são mais complexas, né? Não dá para você analisar uma pessoa ou uma situação na qual pessoas estão envolvidas a partir de uma lógica tão simplista, né? Então vamos lá, ele é um gênio, mas ao mesmo tempo ele vai entregar o filho para um casal criar, porque o filho naquele momento, enfim, não cabia na vida dele, ele tinha que se dedicar demais à ciência, aos estudos, né, aquele projeto, o que para os padrões, as normas burguesas não é nada elogiável. Outra passagem do filme também que demonstra essa complexidade do mundo, da vida, é em relação à ideologia do Oppenheimer. Ou seja, não é porque o protagonista se identificava com algumas ideias do comunismo que ele era comunista. E a lógica dualista não admite isso, né? Ou você tá de um lado ou você tá do
E não é bem assim que funciona. E nessa mesma passagem sobre se o protagonista estava ou não envolvido com o comunismo, também demonstra o quanto o comunismo é utilizado como uma ideologia para fomentar a guerra. E ao mesmo tempo essa lógica dualista continua servindo ao poder, né? Assim como ela serviu na época da colonização, dividindo o mundo entre seres superiores e seres inferiores, e como tais podem ser objetos de exploração, né? Ali no filme a gente vê que hoje ainda não é muito diferente. Por quê? Porque o comunismo vai aparecer ali só como uma ideologia para acabar com a reputação do cientista. Ou seja, ele vai ser usado assim como ele está sendo usado até hoje, porque acharam de ressuscitar essa dualidade, para fomentar guerra, para fomentar ódio, enfim, para levar ao poder certas personalidades, né, que acabaram aí surgindo junto com essa onda. Um outro aspecto que também derruba essa lógica dualista é a própria tecnologia de guerra, porque apesar de ser um esforço, um empreendimento totalmente voltado para a guerra, essa mesma tecnologia ela também vai criar benefícios de uso civil, como é o caso, por exemplo, do controle remoto que a gente usa todo dia, do celular que está aqui gravando o meu vídeo, do micro-ondas. Agora, sem dúvida alguma que o objetivo principal, o foco, não são esses benefícios. O foco realmente é a corrida armamentista. Mas é inegável que, por exemplo, o projeto Genoma Humano dos anos 80, que vai desvendar o código genético dos seres humanos, vai ser fundamental mais adiante com a biotecnologia na criação de remédios, nas curas de várias doenças, na criação de vacinas, enfim, que são fundamentais para a vida. Ou seja, o próprio tema principal desse filme, que é a guerra armamentista, que é a guerra em suma, tem dois lados. Não é só isso ou aquilo. É isso e aquilo também. Enfim, pessoal, eu espero que tenha dado para perceber essa continuidade da estrutura colonial no mundo de hoje. Ou seja, a presença ainda dessa lógica dualista e cientificista, que vai ser a base para o investimento em tecnologia bélica, que vai, por sua vez, fomentar a corrida armamentista, que é uma realidade hoje, assim como a guerra também é uma realidade. A gente tem que ter em mente que a guerra, ela não é um estado de exceção. Ela é uma possibilidade que está sempre presente e que pode acontecer a qualquer momento. Eu acho que demonstra também essa continuidade do conceito de raça, porque, de fato, vão ser só alguns países pertencentes a determinadas raças que vão investir nessas tecnologias. Os demais vão continuar sendo como são até hoje, consumidores dos produtos secundários dessa tecnologia, digamos assim como também consumidores dos insumos que são necessários na fabricação de vacinas, como a gente viu agora na pandemia do coronavírus, por exemplo. E é isso, minha gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, tá bom? Espero vocês no próximo.